Olá, eu sou o Jojo E eu sou a Mimi? e esse é o Jojo Low Carb, um canal sobre nutrição low carb muito informativo e Divertido! hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, né, Mi? Sim! Na última live que eu fiz com o Júlio Santana, grande nutricionista, e a Vanessa, né, do Cozinha na Van, no Uhum. Instagram, né? A gente falou sobre esse livro que a gente vai resumir hoje. A gente vai fazer um resuminho, um novo quadro resumindo livros, né, de 2022. Esse é um livro que eu gosto muito, é o Código do Diabetes. Então é um livro que eu acho muito importante, eu gosto muito desse autor também, né, o Jason Fung, que é um médico canadense, bem interessante ele. E assim, na live que a gente fez, as pessoas pediram muito o resumo que eu fiz dele, né? Eu escrevi um resumo, então eu acho que é melhor do que disponibilizar em algum lugar escrito, é melhor a gente ir fazendo esse resumo, falando o resumo, né? É bem legal. Assim você pega um pedacinho e de repente você fica interessado de pegar e ler o livro, né, Jojo? Que Que é tem muito mais bom, detalhes, que é né? muito bom, E para ver vídeos iguais a esse e outras receitinhas, nossos canais, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e toque o sininho para receber todas as notificações. É isso aí, toque no sininho personalizado todos, que aí você recebe todos os nossos vídeos, ok? E se você precisa de um nutricionista especialista em low carb, o Jojo pode te ajudar. Eu vou deixar meu contato aí na descrição e no comentário fixado, ok? Bora pro vídeo? Bora, toca a vinheta, Jojo! Então a gente resolveu fazer esse livro, resumir ele em 3 vídeos. Vamos ver se vai ser só 3 ou vai precisar de mais, mas acho que 3 vídeos a gente consegue, né? Para não ficar muito longo o vídeo, né? Então a gente começa pelo prefácio dele, porque no prefácio ele já dá meio que um resumo do livro todo, mas tem umas partes bem importantes, né? Ele começa falando que o diabetes tipo 2, ele é reversível e totalmente prevenível. Ele diz que muitas pessoas pintam o diabetes tipo 2 como uma doença irreversível, mas isso simplesmente não é verdade. Ele disse que a epidemia de diabetes começou realmente só no final da década de 80. Então, se você pensar bem, nós precisamos voltar apenas uma geração para encontrar um modo de vida que possa evitar a maioria dos incidentes dessa doença. O diabetes tipo 2 é causado pelo excesso de açúcar. Ele diz assim: imagine que seu corpo é um grande açucareiro. Ao nascer, a sua tigela está vazia e a partir de décadas você vai comendo carboidratos refinados e ela vai se enchendo de açúcar, né? Quando você come novamente, o açúcar entra e se espalha pelas bordas da tigela porque a tigela já está cheia, né? Então ele vai transbordando, ele vai saindo para fora. A mesma situação acontece com o seu corpo. Quando você come açúcar, ele secreta o hormônio insulina que ajuda o açúcar a entrar nas células, onde é usado como energia. Se você não queimar esse açúcar o suficiente ao longo das décadas, as suas células vão ficar completamente cheias de açúcar e não vão saber lidar com isso. A próxima vez que você comer açúcar, a insulina não vai conseguir mais forçar esse açúcar para dentro das células transbordantes. Então ele acaba se espalhando no sangue. Então, Jojo, a célula ela se comporta como se fosse a tigela, né? Como ela fica cheia, ela transborda. Só que no caso da célula, ela já tão cheia que não cabe mais nada, e aí ela acaba não entrando e espalhando esse açúcar no sangue, né? Fazendo a pessoa ficar diabética, é isso? Isso, é um problema de excesso de açúcar dentro da célula. Uma hora ela não deixa entrar mais açúcar e fica tudo lá no sangue, né? O diabetes tipo 2 afeta todos os órgãos do corpo. Os medicamentos padrão que existem hoje, né?
eles não ajudam a prevenir a progressão da falência dos órgãos que acontece no diabetes, porque não ajudam a excretar a carga tóxica de açúcar. 7 estudos randomizados provam que os medicamentos padrão abaixam sim a glicose no sangue, mas não abaixam o risco de doença cardíaca, a principal causa de morte de pacientes diabéticos. Você sabia, Mimi? Pois é, A principal causa de morte. A gente acredita que é por conta do excesso de gordura que vem falando os médicos a vida toda da gente. E olha aí o grande vilão. Isso, o diabetes mata muito do coração, viu, gente? Algumas pessoas acreditam que esses medicamentos para baixar a glicose tornam as pessoas mais saudáveis, mas é mentira. Não se pode negligenciar uma verdade singular. Você não pode usar drogas para curar uma doença alimentar. Então, Jojo, a gente tem aquela falsa sensação realmente de que a gente tomando um medicamento que a gente vê uma pequena melhora, a gente acredita que a gente está curado e ao invés da gente diminuir um pouco o consumo do açúcar, a gente fazer aumentar cada vez mais acreditando que a gente está melhorando por conta do medicamento. E na verdade o diabetes ele só vai piorando, né? Se você não fizer nada, ele vai realmente só piorando com o tempo, como a gente vai ver nesse livro ainda mais pra frente. Capítulo 1. Uma breve história do diabetes. A doença diabetes mellitus é conhecida há milhares de anos. Um texto bem antigo, egípcio, de 1550 a.C., descreveu pela primeira vez o diabetes como excesso de urina. Inclusive, é isso que quer dizer a palavra diabetes, sabia? Não sabia. Isso, diabetes quer dizer excesso de urina. Nossa, Jonas, como é velho, né? Antes de Cristo já sabia disso? Já. Gente! Os pacientes dessa época que sofriam de diabetes, muitas vezes crianças, perdiam peso inexoravelmente e misteriosamente. Nessa época também eles já perceberam que as formigas eram atraídas para a urina dessas crianças que tinham diabetes e a urina era inexplicavelmente doce. Infelizmente, nessa época, como eles não podiam fazer muita coisa, a doença era fatal. A descoberta do século. 3 cientistas fizeram uma descoberta revolucionária na Universidade de Toronto em 1921. Eles descobriram a insulina. Eles isolaram a insulina do pâncreas de vacas e outro cientista os ajudou a purificar essa insulina para que fosse aplicada em um paciente pela primeira vez em 1922. Nossa, Jojo, levou mais de 3.000 anos para poder tentar chegar num jeito de tentar achar uma solução para diabetes. Demorou bastante. Se você for ver que até antes de 1921 era praticamente fatal essa doença. As raízes da epidemia. Na década de 50, americanos aparentemente saudáveis desenvolviam ataques cardíacos com crescente regularidade. Todas as grandes histórias precisam de um vilão e a gordura dietética assumiu esse papel. Acreditava-se falsamente que a gordura dietética elevava o colesterol no sangue, levando a doenças cardíacas. Os médicos defenderam dietas com baixo teor de gordura e a demonização da gordura dietética começou a sério. O problema, embora não tenhamos visto na época, é que reduzir a gordura da dieta significava aumentar os carboidratos na dieta, pois ambos criam uma sensação de saciedade. No mundo desenvolvido, esses carboidratos tendem a ser altamente refinados. Um relatório divulgado em 1977, chamado Dietary Goals for the United States, levou ao Dietary Goals de 1980. Essas diretrizes para os americanos incluíam várias metas dietéticas específicas, como aumentar o consumo de carboidratos para 55% a 60% da dieta e diminuir o consumo de gordura de 40% para 30% na dieta. As diretrizes americanas recentes, lançadas em 2016, removeram a restrição à gordura total da dieta em uma dieta saudável. As diretrizes dietéticas em 1980 geraram a infame pirâmide alimentar em toda a sua glória. Sem qualquer evidência científica, o carboidrato anteriormente engordante renasceu como um grão integral saudável. Os alimentos que formaram a base da pirâmide, aqueles alimentos que nos dizem para comer
todos os dias incluíam pães, massas e batatas. Esses eram exatamente os alimentos que havíamos evitado anteriormente para nos manter magros. Esses também são exatamente os alimentos que provocam o maior aumento de glicose e insulina no sangue. Capítulo 2. Tipos de diabetes. Apesar dos dois terem nome diabetes, o diabetes tipo 1 e tipo 2 são bastante diferentes, né? Diabetes tipo 1 é algum problema que a pessoa teve no pâncreas, ou às vezes uma doença autoimune, tá? E aí o pâncreas para de produzir insulina, isso provoca muita sede e muita vontade de urinar também. Além disso, provoca perda de peso, aumento da fome e muita fadiga. Em casos muito graves e descontrolados de diabetes tipo 1, a pessoa pode ter cetoacidose, que pode levar à morte. Já o diabetes tipo 2 é um caso de muita insulina, não de falta de insulina. A pessoa também pode ter muita sede, muita vontade de urinar também, mas ela ganha peso, não perde peso, né? Em muitos casos. E também pode ter fadiga também. Então, Jojo, qual é o tipo de exame certinho para poder a gente detectar que a gente está diabético ou não? Existem vários exames para detectar, mas o mais usado é a hemoglobina glicada hoje em dia. A hemoglobina é uma proteína encontrada dentro dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio para todo o corpo. Esse exame mede a quantidade de glicose que se liga à hemoglobina nos últimos 3 meses. Então, se você tiver menos que 5,7% de hemoglobina glicada nesse exame, você está normal. De 5,7% a 6,4% você é considerado pré-diabético. E se você tiver acima de 6,5% de hemoglobina glicada no sangue, você já é considerado diabético. Nossa, gente, tem que cuidar. O diabetes tipo 2 tem afligido historicamente idosos, mas a prevalência está aumentando muito em crianças em todo o mundo. O que reflete também o aumento da obesidade infantil, né? Hoje a gente vê muita criança obesa, né? Nossa, quantas e quantas. Há muitos anos atrás era saudável dizer que uma criança gordinha era totalmente saudável. Hoje a gente vê que não. Infelizmente as crianças adquirem doenças pesadas. Muito cedo, né? E infelizmente o que a gente mais vê agora, hoje em dia, são crianças acima do peso, né? Uma clínica em Nova York relatou um aumento de 10 vezes em novos casos de diabetes de 1990 a 2000. Aumentou 10 vezes os casos de diabetes em 10 anos. Nossa, gente, complicado, né? Em 2001, menos de 3% dos adolescentes diagnosticados eram tipo 2. Apenas uma década depois, em 2011, isso aumentou para 45%. Gente, é muita coisa. Quase 50% de pessoas, né, subiu assim. Essa é uma epidemia verdadeiramente impressionante. Em menos tempo do que se leva para envelhecer um bom queijo, a epidemia de diabetes subiu como um ciclone, deixando apenas devastação em seu rastro. No geral, a diabetes tipo 2 representa de 90 a 95% de casos em todo o mundo. Então quer dizer que o tipo 1 praticamente não existe. Seria 5%, né? Muito pouco. O que é importante que ele disse também é que o risco de diabetes aumenta com a idade e com a obesidade, né? Aí quando a pessoa fica mais velha, ela fica mais resistente a mudar os seus hábitos alimentares. Também. E aí com isso fica mais difícil de realmente tentar curar contra a diabetes. Bom, gente, essa é a primeira parte do resumo do livro que o Jojo leu. Se a gente conseguir fazer mesmo em 3 partes, que eu acho que a gente nem vai conseguir, porque o livro é muito grande. Mas se tiver algum problema, a gente faz em 4, 5, não tem problema, tá? Esses são os 3 primeiros capítulos, né? O prefácio, o primeiro capítulo, o segundo capítulo do livro, tá? Espero que vocês gostem e nos acompanhem nos outros capítulos também, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e toque o sininho para sempre receber as nossas notificações. E se você precisar de nutricionista, especialista em low carb, eu vou deixar
o meu contato no comentário fixado e na descrição também, ok? E para vocês que não conhecem ainda o nosso canal, a gente vai deixar um quadrinho aqui, ó, do lado direito, um vídeo que você vai gostar muito, e do lado esquerdo você vai ver as nossas receitas. E no meio você vai ver o roxinho do Jojo para você apertar, para você fazer a sua inscrição. É isso aí, não se esqueça de se inscrever, ok? Esperamos ver vocês nos próximos vídeos. Tchau!